Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de tecnologia, dados e informação para o CNU, para o Concurso Público Nacional Unificado. E nós já vamos resolver a nossa questão, mas antes sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia, dados e informação para o CNU, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a leitura da questão de hoje, que diz assim: 6 candidatos aprovados para a penúltima etapa de um processo seletivo foram submetidos a um teste de conhecimentos gerais com 10 itens do tipo verdadeiro e falso. Os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada, o terceiro acertou 9, e o quarto acertou 7 e os 2 últimos 5 cada. Pelas regras do concurso, passariam para a etapa final da seleção os candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana do número de acerto dos 6 participantes. Quantos candidatos passaram para a etapa final? Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 5 e a letra E, 6. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Pois bem, aqui temos uma questão estatística bem importante, porque nós estamos falando sobre a mediana. E quem é a mediana, né, pessoal? Quando a gente fala em estatística, a gente pode lembrar da mediana como sendo o valor central. Por recurso teórico, nós teríamos a mediana como sendo uma medida de tendência central, que vai representar o valor do meio de um determinado conjunto de dados que pode ser aí ordenado de forma crescente ou decrescente. Eu, particularmente, quando resolvo questões sobre a mediana, eu gosto de colocar os valores em ordem crescente, mas ela aceita tanto a ordenação por ordem crescente ou decrescente, não tem problema nenhum. Vamos fazer então, pessoal, uma orientação sobre essa questão, pegando os pontos principais para tentar resolver. Primeiro, a questão começa dizendo que são 6 candidatos com 10 itens. E aí depois ela começa indicando o que cada candidato acertou em relação aos itens. Por exemplo, aqui nós temos os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada. Então aqui no meu rascunho, eu só vou rascunhar aqui o indicativo de que o primeiro candidato e o segundo candidato acertaram 8 itens cada. Estou marcando ali no meu rascunho de prova. Então eu tenho que os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada. Vamos continuar na questão que indicou que o terceiro candidato acertou 9 itens. Então vou marcar ali no meu rascunho, o terceiro candidato acertou 9 itens. E vamos continuar. Diz que o quarto candidato acertou 7. Perfeito, marquei que o quarto candidato acertou 7. E continuando ainda na leitura da questão, uma outra coisa que chama atenção é que os 2 últimos candidatos acertaram 5 itens cada. Então vou marcar aqui que os 2 últimos candidatos acertaram 5 itens cada. Perfeito, pessoal. Agora tenho aqui os meus 6 candidatos com seus respectivos itens que acertaram. Mas percebe que, por enquanto, eu não tenho uma ordem crescente. Porque aqui tem 8, 8, 9, por enquanto está crescente, mas aí vem o 7, 5, 5, ficou decrescente. Então eu tenho que ou organizar todos esses elementos aí em ordem crescente ou todos eles em ordem decrescente. Vamos organizar então, como eu prefiro, em ordem crescente. Se eu for colocar tudo isso em ordem crescente, porque eu vou ter que resolver a mediana, né? A questão pede, ó, candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana do número de acertos dos 6 participantes. Então tem que descobrir a mediana. E para descobrir a mediana, eu vou colocar os meus elementos, os meus valores, em ordem crescente, para que eu descubra qual o valor central, certo? Então pegando aqui o 8, 8, 9, 7, 5, 5, colocando em ordem crescente, os menores aqui ficaria 5 e o 5, depois do 5 teria 7, depois o 8, depois outro 8 e, por fim, 9. Perfeito. Então agora eu já coloquei os meus elementos aqui em ordem crescente. Já coloquei os indicativos em ordem crescente. Agora sim eu posso tentar descobrir qual é o valor central. Só que tem um detalhe na mediana, pessoal. Quando a quantidade de elementos é ímpar, tem um central. Por exemplo, se eu tivesse 5 elementos, ficaria 2 para um lado, 2 para o outro lado e sobraria um no meio, né?
Mas aí eu tenho 6 elementos. Observa, eu tenho 3 elementos para um lado, que é o 5, 5 e o 7, e tenho 3 elementos para o outro lado, que é o 8, 8 e o 9. Então percebe que a gente não está visivelmente agora enxergando um valor central. A dica aqui é bem simples. Quando a quantidade de elementos é par, e aqui então nós temos 6 elementos, é uma quantidade par, nós vamos pegar os 2 centrais, que nesse caso é o 7 e o 8, e nós vamos fazer a média aritmética dos 2 centrais. Para ser mais simples, nós vamos somar e dividir por 2 os 2 centrais para descobrir a mediana. Então vem comigo, pegamos aqui o 7 e o 8 e vamos fazer a média aritmética deles. Vamos somar e dividir por 2. 7 mais 8. 7 mais 8 é 15. 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Está aí o meu valor central, está aí o resultado da mediana. Então agora, pessoal, nós já sabemos que a mediana deu 7,5. A questão pede, né, cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana. Então 7,5 é a mediana. Eu só posso buscar os candidatos, só vão passar os candidatos cujo número de acertos é maior ou igual à mediana. Vamos ver aqui em cima. Os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada. Se eles acertaram 8 itens cada, eles fizeram uma quantidade de acertos maior ou igual à mediana? Sim, maior. 8 é maior que 7,5. Então aqui esses 2 candidatos passaram para a próxima etapa, para a etapa final. Esses 2 passaram. Esse outro aqui acertou 9. Sim, passou também, porque 9 é maior do que 7,5. Beleza, mais um candidato que passou para a etapa final. O quarto acertou 7. Esse, infelizmente, não passou para a etapa final, porque 7 é menor que 7,5 e só seria aqui aprovado para passar para a próxima etapa quem tivesse o número de acertos maior ou igual à mediana, e a mediana deu 7,5 e 7 é menor. Esse dançou. Os 2 últimos, 5 cada, esse nem se fala, né? Acertaram 5, ficou bem abaixo da mediana, que é 7,5 também, não passaram para a etapa final. Então eu pergunto para vocês, quantos candidatos passaram para a etapa final? 2 que acertaram 8 itens cada e 1 que acertou 9 itens. Então 2 mais 1, na verdade então 3 candidatos, né, pessoal? 3 candidatos é que passaram para a etapa final desse concurso e é o que a questão queria, né? A questão era clara, quantos candidatos passaram para a etapa final de acordo com os requisitos que foram indicados aqui na questão. Resposta, então, nossa letra B de Brasil aqui, 3, sem dúvida nenhuma. Questão bem interessante, falando sobre a mediana dentro aí dos conteúdos de estatística, certo? Eu até quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, pessoal, aproveitando, para quem não sabe, as planilhas de cálculo de uma maneira geral, como o caso do Excel aqui, possuem funções que conseguem extrair a mediana, como o caso da chamada função média aqui no Excel. Observa comigo que interessante, se eu colocar aqui ó, 5, 5, 7, 8, 8 e 9, né? Eu botei 6 elementos aqui, ó. 6 elementos. E agora eu vou fazer a seguinte função no Excel para extrair a mediana. Olha lá, igual med. Med é o quê? Med é a função do Excel que retorna a mediana. Abre parênteses e aqui eu posso colocar de uma só vez todo o intervalo desses elementos. Eu posso colocar de A1, que é onde tenho 5, coloco 2 pontos, que significa até F1, que é o que contém ali o 9. Então ele vai fazer a mediana tomando como base os valores que estão da célula A1 até F1, que são os valores 5, 5, 7, 8, 8 e 9. E aí quando eu der Enter, o Excel automaticamente resolve essa mediana e me dá o resultado 7,5, que é justamente o que a gente encontrou lá como resultado, e aí descobrimos que só 3 participantes, 3 candidatos é que passaram para a etapa final, porque tinham ali quantidade de acertos maior ou igual à mediana, que foi 7,5. Por isso aqui o 3 de 3 candidatos. Mas bem interessante a gente também descobrir nas planilhas de cálculo como resolvemos a mediana. Beleza, pessoal? B de Brasil, então, gabarito e a resposta desta questão.
Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia da informação, principalmente para o concurso do CNU, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!